Viva! Bom ter a sua presença aqui no Boas Práticas de Mediação e Conciliação.dn, respondendo aí em especial a dúvidas e curiosidades, mas também partilhando dicas e aprofundando técnicas, como já sabe. E hoje o tema em concreto é sobre a possibilidade de constar no acordo o retorno à mediação. E como é que isso se faz? Se o mediador ou a mediadora podem trazer este ponto, podem indicar, será isso uma sugestão? Bom, antes de nós desenvolvermos aqui a resposta, eu entendo que nós precisamos de fazer duas perguntas para estarmos cientes sobre o que estamos a falar. E essas duas perguntas têm de ver sobre o que é um acordo e também quais os elementos ou requisitos que o mesmo deve de compreender. Então, em primeiro lugar, existem várias definições de acordo, mas para nós simplificarmos naquilo que é, afinal, um dos princípios da mediação, a simplificação, a simplicidade do processo, nós precisamos de entender que um acordo pode ser considerado como um convênio ou um contrato firmado entre dois ou mais intervenientes e significa ali então que houve uma concordância em que todos os intervenientes, todos os envolvidos, eles concordaram ou efetivamente uma resolução que foi premeditada por uma ou mais pessoas. Agora, sobre a questão dos elementos ou dos requisitos a incluir nesse acordo, quem vai trabalhar designadamente com mediação, precisa de saber que quando nós estamos a construir uma solução essa que vai a concretizar-se, ela vai originar o acordo, ela precisa de incluir, eu diria, 4 principais elementos, tá? Ela precisa de incluir certeza, ela precisa de incluir liquidez, ela precisa de incluir exigibilidade e ela precisa de incluir também execuibilidade. Então, vamos falar sobre cada uma destas palavrinhas, porque elas têm, de facto, de constar no acordo e aí nós vamos então sobre o tema em concreto da possibilidade de retorno dos mediados à mediação, onde é que isso entra e onde é que isso encaixa. Bom, então a primeira que eu falei sobre a questão da certeza, não é? Então a certeza ela ocorre quando naquele acordo, naquele documento que nós vamos ali escrever, redigir, está estampada, está efetivamente registada qual é que é a natureza da prestação, do objeto, dos sujeitos, ou seja, vai haver uma situação de credor-devedor, vai haver uma situação de alguém que se obriga e alguém que recebe essa obrigação. A obrigação é de quê? É uma obrigação de fazer? Bom, se é uma obrigação de fazer, é fazer o quê? Ou se é uma obrigação de dar, é de dar o quê? É uma obrigação de pagar uma quantia? É uma obrigação de entregar algo em concreto ou pegar algo em concreto? Então, no fundo, quando nós falamos da certeza, nós estamos a falar da perfeição desse título, que é o acordo. Já em relação à questão do outro elemento que eu falei, a liquidez, aquele documento que nós estamos a redigir, ele deve demonstrar a exata quantidade daquilo que é efetivamente devido, daquilo que é efetivamente assumido a obrigação de se fazer. Então, se estamos a falar de pagamento, esse pagamento é de X, vai ter juros ou não, esses juros são ao mês, são como? Se estamos a falar de entregar determinada quantidade de produtos, temos de dizer exatamente qual é que é a liquidez, ou seja, qual é que é o número de bens que vão ser entregues. Então, isso significa a liquidez do documento que nós estamos ali a redigir, a elaborar. Já relativamente à questão da exigibilidade, ela ocorre quando houver a precisa indicação de que aquela obrigação ela já deve de ser cumprida, ou seja, ela já se encontra vencida, ela já atingiu uma data de vencimento e porque não se submete ali a nenhuma condição ou termo ou estes já ocorreram, então essa obrigação passou a ser exigível e, portanto,
ela está vencida e já se pode exigir que aquela pessoa em concreto não cumpriu. Então, se ela não cumpriu, há uma exigibilidade, há como que a possibilidade de exigir que faça aquele cumprimento. Imaginem, se eu disser, ou se eu colocar lá no acordo, que o João vai entregar ao Manel 5 caixas de café. Não é exigível. Porquê? Porque eu não disse quando é que ele ia entregar essas 5 caixas de café. Então eu preciso de colocar vai entregar 5 caixas de café na data tal, da forma tal, no lugar tal. Depois de tudo isto estar então caracterizado e registado nesse acordo, aí, se não for cumprido o número de caixas, se não for cumprido naquela data, eu já tenho o quê? Exigibilidade daquela situação. E por fim, a questão da execuibilidade, que aí ela trata de requisitos específicos de cada título em concreto, de cada acordo em concreto, para que este seja considerado como um título hábil à execução. Então eu dei o exemplo aqui da questão das caixas de café, e em relação a isso, que é a entrega de bens, em relação a isso existem vários elementos dessa situação para que ela seja execuível, e isso implica designadamente que ela seja exigível. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Estes elementos têm de estar presentes? Têm, mas para isso e por conta do conteúdo deles, é muito importante sempre a presença de advogados na mediação. Não só porque são eles que têm a obrigação do dever de informação aos seus clientes, mas porque também neste momento final, que é o momento da redação do acordo, são eles que vão dar segurança jurídica aos seus clientes, aos intervenientes no processo de mediação. Então, eu penso que quando nós falamos do tema sobre a possibilidade de retorno à mediação, a raiz, efetivamente, aqui deste problema, sobre o que deve ou não constar do acordo, ele resulta principalmente da confusão sobre a função de mediador relativamente à função de advogado. O mediador ele tem o dever de informação sobre o processo de mediação, mas não se aplica ao mediador nem à mediadora o princípio da decisão informada. Esse é um princípio, o princípio da informação para a tomada de decisão, é algo que se aplica aos mediados e aos seus advogados e advogadas. Então, neste sentido, o mediador ele pode e deve informar os intervenientes que, sendo o processo de mediação voluntário e flexível, é efetivamente possível eles o utilizarem sempre que pretendam, inclusive em relação e relativamente ao acordo que eles estão a celebrar. Isto é, caso algo daquilo que eles estão a estipular no acordo não dê certo, ou eles precisem de alterar alguma coisa, podem, sim, e eu diria podem e devem, voltar à mediação. Agora, os advogados é que devem de aconselhar e orientar sobre qual é que é a melhor solução para a situação em particular dos clientes. Mas da parte dos mediadores, existe sim o dever de informar que é possível eles voltarem ao processo de mediação, porque os mediadores aí estão a esclarecer sobre o processo, sobre o procedimento, sobre etapas, sobre possibilidades. Então vejam como é efetivamente possível dar preferência ou, eventualmente, obrigatoriedade ao retorno de mediação, ao retorno à mediação, quer por meio de uma cláusula de mediação, quer também por vontade expressa aí no acordo de mediação. E aí eu remeto para alguns dos vídeos que eu tenho no advogaciaconsensual.dn, designadamente sobre o artigo 2º da Lei de Mediação e o artigo 22 da Lei de Mediação, que fala sobre os requisitos que deve de constar nessa cláusula. Então aí isso já é uma outra questão, ou a elaboração eventualmente de uma cláusula escalonada. Espero que tenha ficado claro que podem sim, devem no meu entender, e no mais eu desejo que tenha feito sentido. Depois compartilha aí nos comentários o que a minha fala te despertou e as realidades já vivenciadas, partilhe, compartilhe e guarde para ver mais tarde. Até ao nosso próximo encontro.